Graça e paz da parte daquele que transforma. Aprendamos com Zaqueu. Lucas 19, de 1 a 10, nos diz assim: entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nessa casa, pois que também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Zaqueu, homem rico, chefe maioral dos publicanos, supervisor dos coletores de impostos, um homem que era famoso, mas nem por isso era benquisto. Ele era visto pelos judeus como um traidor, porque ele recolhia os impostos para o governo romano. Os coletores de impostos eram mal vistos pelo povo. Então, fica se imaginando alguém que tenha fama, que tenha dinheiro, mas que não tenha o amor, a amizade. Creio que ele era, assim, um homem de poucos amigos, se é que tinha amigos. Algumas coisas importantes que devemos aprender com Zaqueu. Em primeiro lugar, não importa o tamanho da multidão. Jesus nos vê. Ele nos vê e nos conhece de forma individual. Fico pensando sempre na ousadia de Zaqueu. Um homem que era importante, um homem que era muito conhecido, mas não se deixou intimidar pela multidão e, baseado na sua pequena estatura, subiu a uma figueira para que ali ele pudesse ver melhor o Senhor Jesus. O Senhor Jesus viu o que ninguém mais vê, o que se passa no interior, no recôndito secreto do coração. Zaqueu tinha tudo, ou melhor, quase tudo. Zaqueu não tinha realização pessoal, não tinha quietude na alma, não tinha paz interior. Jesus percebeu que havia sinceridade na procura de mudança naquele coração, e Jesus então diz: me convém hoje ir para a sua casa. Jesus se oferece para entrar na casa de Zaqueu. Zaqueu atende o convite de Jesus e houve uma transformação tremenda na vida daquele homem. Isso acontece com cada um que recebe Jesus. A partir do momento em que fazemos uma autoanálise, um exame da própria consciência, percebemos que precisamos de mudança e recorremos àquele que pode mudar. E o Senhor Jesus faz isso, porque não importa o tamanho da multidão, Ele nos vê e trata das nossas feridas e transforma. Em segundo lugar, não importa o que os outros achem de você. Você é sim o alvo do amor de Jesus. Às vezes ficamos tão preocupados com o que as pessoas pensam a nosso respeito, mas não pensamos o que Deus pensa de nós. A profissão de Zaqueu fazia dele uma pessoa desprezada, mas não para Jesus. Não importa o que você faz, Jesus enxerga dentro do seu interior e vê que você precisa de uma nova direção e te conduz a uma nova vida. As palavras de desprezo que eram dispensadas a ele pelos judeus não faziam parte do vocabulário de Jesus. Jesus tinha sim palavras de vida eterna. Não importa como as pessoas tratam você. Você precisa tratar as pessoas como Jesus te trata. E Jesus te trata muito bem, a despeito do que achem de você. Em terceiro lugar, não importa o seu passado, até as trevas se tornam algo para abençoar. O texto diz que Zaqueu
era um coletor de impostos, ele era rico, e a crise de consciência naquele momento, ao se deparar com o dono da verdade, o faz reconhecer que era preciso devolver o que havia sido roubado, o que havia sido defraudado. Resolve doar os seus bens, a metade dos seus bens, resolve devolver quadruplicadamente tudo que havia sido usurpado das pessoas, e nisso nós vemos uma transformação tremenda na vida daquele homem. Jesus teve uma atitude de completa transformação, mas nós precisamos entender que Zaqueu também desenvolveu algumas atitudes nobres, a despeito da sua condição anterior, o homem que se enriqueceu às custas dos pobres e desenvolveu algumas atitudes. A primeira atitude foi de não se sentir satisfeito com a sua própria vida e decidiu procurar o que estava faltando. Você que está me ouvindo nesse momento, me assistindo nesse momento, já parou para pensar o que falta na sua vida? Você já parou para pensar o que precisa ser mudado? Talvez você esteja muito preocupado com as coisas do passado, ou talvez você esteja pensando que não há mais chance para mudança em sua vida. Sempre há chance de mudança quando Jesus intervém. E Jesus quer intervir na vida de cada um que tem essa mesma atitude. Não está satisfeito com a sua vida? É porque falta Jesus. Quando Jesus entra na vida, a vida se transforma, a vida se realiza. Não é por acaso que a Bíblia nos fala que quando estamos com Jesus, salvos por Ele, as coisas velhas passaram e tudo se faz novo. A segunda atitude de Zaqueu foi ser perseverante diante dos obstáculos. Eu sei o que é isso. Sou um homem de baixa estatura. Zaqueu era um homem de baixa estatura, nos diz o texto bíblico. A multidão o impedia de ver Jesus. Ele então usa da inteligência que Deus lhe deu e sobe em um sicômoro, uma figueira, para de lá ter melhor visão do Senhor Jesus. Nós, às vezes, nos deixamos abater por tantos obstáculos. Alguns recursos estão até disponíveis, mas nós não lançamos mão desses recursos e é preciso entender que, a despeito de ninguém querer abrir o caminho para você, Jesus te enxerga e Jesus transforma. Mas você precisa fazer como Zaqueu. Vença os obstáculos e procure a Jesus. A terceira atitude foi ter coragem, a despeito de ser um homem tão conhecido, tão famoso. Ele não se intimidou e ele teve coragem para subir naquela árvore à beira da estrada, se escondeu entre os ramos para ver Jesus e Jesus o enxerga ali. Não basta termos apenas alguns sentimentos, alguns pensamentos em termos de mudança. É preciso que tudo se materialize em atitudes. A primeira atitude, não estar satisfeito com a própria vida. A segunda atitude, ser perseverante, mesmo diante de obstáculos. Mas a terceira atitude, ter coragem para transpor obstáculos e para encontrar novos recursos. A quarta atitude, não se deixar abater por ser desprezado. Talvez você esteja vivendo momentos em que se sinta assim, desprezado pela vida, desprezado pela sociedade. Talvez você não esteja se realizando nesse momento. Talvez esteja faltando para você o essencial, que é a certeza de que, ainda que as pessoas te desprezem, ainda que o mundo te despreze, Jesus jamais te desprezará. Jesus quer trazer para você uma nova vida. A quinta atitude, ser humilde para reconhecer os seus erros. Aquele homem precisou ter muita humildade para falar: Senhor, eu reconheço que defraudei, eu reconheço que eu peguei o que não era meu, eu reconheço que não fui honesto, mas eu quero mudar, eu quero devolver a quem eu roubei, eu quero ser uma nova pessoa. É preciso haver muita humildade para se colocar na presença de Jesus e falar: errei, me perdoe, mas eu sou diferente porque te encontrei. A sexta atitude, Zaqueu arrependeu-se e confessou.
Eu creio que todos nós passamos por momentos em que essa reflexão é muito forte. Encontramos erros em nossas vidas, encontramos oportunidades de mudança, mas não temos, às vezes, essa atitude de buscar em Deus o arrependimento, de pedir que Ele quebrante o nosso próprio coração para que encontremos, através da confissão de pecados, o perdão que precisamos. Perdão que nos faz seguir adiante, que nos faz repensar a vida num novo padrão. Não mais como eu era, mas sim como sou, por encontrar Jesus. 7ª atitude, mudar de vida e abandonar os velhos hábitos. Diante da sincera confissão de Zaqueu, Jesus percebeu daquele coração humilhado, um espírito quebrantado, contrito, quebrado por causa do reconhecimento do pecado, de ter magoado pessoas e entristecido o próprio coração de Deus. Aquele homem é alcançado pelo maior milagre que pode acontecer, a transformação de vida. Jesus, no verso 9, fala para aquele homem: hoje houve salvação nessa casa. Precisamos aprender muito com Zaqueu. Todas essas atitudes, a certeza de que a vida não se resume apenas em riquezas, em poder, em questões aparentes, mas se reduz em ter um coração perdoado, um coração purificado. É interessante que o nome Zaqueu, em hebraico, significa puro, e ele se torna puro após o encontro com Jesus. Um homem de tamanha pureza, a ponto de dar a metade dos seus bens aos pobres e restituir 4 vezes mais o que havia sido defraudado. Precisamos recorrer à Bíblia para que o nosso olhar seja focado no encontro verdadeiro com Jesus, que traz mudança, que traz uma verdadeira transformação. O Salmo 90, verso 12, nos diz assim: ajuda-nos a entender como a vida é breve, para que vivamos com sabedoria. E para que isso aconteça, é necessário que vejamos a vida de Zaqueu, um homem até o encontro com Jesus, rico, financeiramente falando, mas pobre espiritualmente falando. Um homem que havia encontrado em Jesus as respostas que precisava. Um homem que encontrou em Jesus uma transformação de vida que o fez feliz. Hoje houve salvação nessa casa. Mas também é importante entendermos que Zaqueu, dali para frente, tinha uma enorme responsabilidade. Não ser mais visto como desonesto coletor de impostos, e sim como um homem bondoso, um homem que distribui os seus bens, que ama o seu próximo, porque foi alcançado, resgatado, regenerado, transformado, salvo pelo Senhor Jesus. Então é importante que aconteça com cada um de nós o que aconteceu na vida de Zaqueu. 3 olhares: olhar para o passado, olhar para o presente e olhar para o futuro. No livro de Apocalipse, capítulo 2, verso 5, em relação à igreja de Éfeso: arrependa-se e volte a praticar as boas obras que no início praticava. Do contrário, virei até você e tirarei seu candelabro de seu lugar entre as igrejas. Lembra de onde caíste. Mas além desse olhar retrospectivo, é preciso que haja também um olhar introspectivo. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, verso 5, está escrito: examinai-vos a vós mesmos se permaneceis na fé. Aquele momento foi especial na vida de Zaqueu, porque Jesus falou: houve salvação nessa casa. Você procurou a minha presença porque sabe que eu posso transformar. E Jesus então atestou. Você precisa lembrar sempre disso. Examinai-vos se permaneceis na fé. São tantos os desafios que nos fazem pensar em desistir do caminho da fé. São tantas as lutas, as incertezas, as tensões do dia a dia que nos afastam de uma vida de experiência com Deus. E Ele está disposto a buscar em cada um de nós um coração redimido, um coração quebrantado a cada dia.
além da visão introspectiva, é preciso também que haja uma visão prospectiva. Tito 2,3 nos diz: aguardando a bem-aventurança, esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Salvador Jesus Cristo. Precisamos aguardar a bem-aventurança. A Bíblia diz: bem-aventurados os que creram. Nós precisamos crer, que é exemplo do que aconteceu com Zaqueu. Dia a dia, a proposta de Deus é transformar o nosso interior. São muitos obstáculos a serem transpostos, mas Deus, Ele mesmo, nos ajuda a transpor cada obstáculo que se apresenta à beira do caminho. Ele nos gera recursos para que possamos olhar para Ele. Ele faz uma varredura do nosso interior, lê o que está no coração e promove em nós o que promoveu na vida de Zaqueu: salvação, restauro. Aquele coração, com certeza, dali para frente tinha paz. O seu sono era tranquilo. Talvez ele não tivesse mais tanto dinheiro, mas ele tinha o que era mais importante: a salvação e a paz. Zaqueu olhou para o passado, Zaqueu olhou para o presente, e Zaqueu vislumbrou um futuro maravilhoso, brilhante. É o que acontece com quem realmente, verdadeiramente, humildemente encontra Jesus. Aprendi com Zaqueu que os bens materiais não têm importância. Aprendi com Zaqueu que o que acaba, que é terreno, não tem mais valor do que é eterno. Aprendi com Zaqueu que Jesus é alguém que, quando procurado, responde à altura e transforma para valer. Fez isso comigo, fez isso com Zaqueu, fez isso com você? Só você tem a resposta. Só você sabe o que está acontecendo no seu interior. Mas eu quero fazer aqui um apelo. Mesmo você que já se diz cristão, mesmo você que já faz parte de uma igreja, mesmo você que já se diz religioso ou religiosa, entenda, é no verdadeiro encontro com Jesus que a transformação acontece e a paz encontra lugar no coração. Não basta ver Jesus de longe, não basta seguir a multidão, tem que transpor os obstáculos e procurar Jesus com sinceridade. Faça isso. Aconteceu um milagre na vida de Zaqueu e pode acontecer na vida de cada um que procura Jesus com fé e desejando mudança de vida. Vá nessa fé.